Olá! Neste vídeo iremos demonstrar e explicar a como utilizar as comissões dos vendedores por margem de lucro e por grupo de produtos. Para conseguirmos começar a verificar esses dois campos, primeiro vamos acessar em Tabelas, Vendas, Regras de comissionamento. A primeira telinha que abre na regra de comissionamento é a telinha de deduções. Primeira coisa que vamos enxergar. Se você quiser saber mais sobre as deduções e de como utilizar as deduções, você pode estar acessando o vídeo no card, onde já explicamos todo o funcionamento dessa tela, ok? Agora, vamos trabalhar então com as comissões a partir das regras de comissionamento. Então, eu vou incluir uma nova, vou colocar aqui na minha regra como regra de comissionamento. E vamos acessar a aba de comissões. Ok, abrimos aqui a telinha de regra de comissões. Vamos verificar aqui então no campo comissões, comissão por margem de lucro. Começando por isso, nós podemos colocar então aqui o início de percentual de margem de lucro até o fim de percentual de margem de lucro para que eu gere a comissão do meu vendedor. Certo? Para poder gerar este cálculo, é extremamente necessário que antes seja preenchido um parâmetro informando por onde será calculada sua margem de lucro nos seus pedidos de venda. Certo? Então, como que a gente vai fazer isso? Ligue para o suporte e já informe qual é a forma que você quer calcular a sua margem de lucro. Podendo ser por custo final, custo médio e custo de compra, que é o preço de compra. São as três opções que nós temos. Utilizando uma dessas opções e essa função de comissão por margem de lucro, começaremos a ter corretamente os nossos parâmetros. Outra coisa bem importante, e isso você definirá daí para os vendedores que vocês forem fazer esse tipo de comissão. Em cadastros, colaboradores, caso você queira um vídeo bem explicativo de como utilizar aqui os cadastros de colaboradores, nós já temos um vídeo demonstrando como cadastrar. Hoje seremos mais breves e mostraremos exatamente o que precisamos. No nosso colaborador, neste caso utilizarei o José mesmo, a base de comissão tem que estar marcada margem de lucro, ok? E na regra de comissão, posteriormente, quando cadastrarmos, antes já estava aqui com a de dedução que tínhamos feito antes, vamos colocar a regra de comissão que iremos cadastrar posteriormente, certo? Então, deixarei aqui o nosso colaborador de lado um pouco. Já está marcado margem de lucro, depois eu volto só para marcar a regra. Na regra de comissão, então, vamos começar cadastrando. Eu quero que, sempre que me der 1% de lucro até 10% de lucro, gere uma comissão de 2% para o vendedor. Agora, pulando para a linha de baixo. Para pular para a linha de baixo, posso clicar o Enter, posso clicar com o mouse. Caso a margem de lucro seja de 10,01% até 30%, gere 4% de comissão para o nosso vendedor. E assim vamos indo. Vou colocar aqui 30, 0,1 até 50, gera 6%, 50, 0,1 até 100%, gera 8%, e 100%, no caso 100,01%, até, e aqui eu posso extrapolar, posso colocar bastante, pois até o restante, né, sempre que for acima de 100%, gere 10% de comissão, ok? Colocando as informações aqui, você pode preencher da forma que achar melhor, tanto aqui quanto a descrição, também pode preencher como achar melhor. Vamos começar então a trabalhar com nossas regras de comissão. Importante agora eu informar o cálculo da comissão sobre. O primeiro que vamos testar é o valor da venda padrão, ok? Esse aqui vai puxar lá do valor de venda padrão, ou seja, quando chegar na margem de lucro onde gere a comissão para o vendedor, o sistema vai pegar o total da nossa venda e vai colocar aquela comissão. Ou seja, vai ser 2% sobre o total da venda.
Agora, se eu utilizar o valor do lucro da nossa venda, o sistema vai verificar o quê? Vai pegar o valor do lucro que foi gerado, ou seja, vai pegar a nossa margem. Como que a gente calcula a margem? Por custo final no nosso caso. Vai pegar o nosso custo final, vai ver o lucro que está sendo dado de acordo com o preço de venda. E aí sim, a partir daí, vai gerar em cima do valor, apenas do valor do lucro dessa venda, não do valor cheio dela, a nossa comissão. Então, por exemplo, se nosso produto custou R$70 e a nossa venda foi de R$100, ele vai pegar esse valor de R$30 e vai gerar a comissão sobre ele. Entendido? Certo, então. Mais para frente, vamos testar isso com exemplos. Então, vamos terminar de configurar aqui e vamos partir já para o nosso primeiro exemplo, que será com o valor da venda. Certo, terminamos de cadastrar nossa regra de comissionamento. Vamos até o nosso colaborador novamente. E aqui, vamos mencionar agora a regra de comissionamento que cadastramos para ele. Gravei. E vamos lá. Vamos em vendas, pedidos. Vamos incluir um pedido de venda novo. Selecionar o cliente. O produto, utilizaremos o produto caixa de bombom premium para os nossos exemplos de hoje. E na quantidade, vou colocar 1. A nossa caixa de bombom premium custa R$100. Se acessarmos o cadastro dela, vamos ver que o nosso custo final, que é a opção que estou usando aqui no nosso cálculo de margem, é de R$70. Se eu estivesse utilizando de compra ou de custo médio, neste caso seria a mesma coisa. Mas, estando diferentes, sempre busque botar o que você calcula a sua margem de lucro depois. Então, pelo custo final, que é o mais comum, R$70 nosso custo final, nossa venda R$100, gerou uma margem de lucro de 42,86%, ok? A margem de lucro, o que ela faz? Ela pega os R$70 do custo final e diz que isso é referente a 100% do valor para cálculo do nosso lucro. Depois, pega o nosso valor da venda, que nesse caso é R$100, e quer buscar agora o valor de lucro. Como que a gente faz esse cálculo? É uma regra de 3. Fazemos 100 vezes o 100% e divide esse valor pelo 70 do custo final, assim gerando o resultado de 142,86. Quando se trata desse tipo de cálculo, nós riscamos o 1 da frente e temos já o nosso percentual de margem, que é de 42,86, o mesmo valor que podemos ver aqui. Certo, então? Certinho, então, vamos continuar. Vendo o valor de R$100 da nossa venda e vendo a margem de 42,86, nós sabemos então que, de acordo com a nossa parametrização anterior nas regras de comissionamento, quando está em 42,86% de margem, ele cai em 6% de comissão para o nosso vendedor. Então, 6% do nosso valor total. Nas outras informações, podemos ver que a comissão ficou em R$6. Perfeito. Agora, o nosso vendedor tem uma comissão de R$6, mas imagine que o nosso vendedor quer fazer alguma outra coisa além do que já está sendo feito aqui. Por exemplo, ele quer dar um desconto. Então, se ele der um desconto nessa venda, digamos que ele deu 5% de desconto. Note que a margem caiu para 30%, 35,71%. Como que ficou a nossa comissão agora? 6% da mesma forma, porque ainda está dentro da nossa primeira margem ali que a gente está verificando, que é de 30,01% a 50%. Mas, se a gente ultrapassar essa margem, agora sim, saímos daquela margem, note que ficou 28,57%, logo o nosso cálculo será de 4% de comissão. Vamos entrar aqui então e ver se calculou os 4%. E perfeito, R$13,60. Então, R$90, que é o nosso valor total da venda, 4% de R$90 é R$13,60. Bem certinho. Ok? E assim funcionará para qualquer outra margem. Se eu quiser, em um caso, como aqui eu estou dando um desconto,
Digamos que eu quero fazer o contrário, eu quero vender a maior o meu valor. Então, o meu valor atualmente está R$100. Digamos que eu fiz uma negociação com o cliente durante o processo e eu consegui vender a minha caixa de bombom a R$130. Note que a nossa margem subiu lá para cima. Então, agora a nossa margem é de 85,71%. E então ela vai cair na nossa segunda parte da margem ali, na nossa segunda parte do parâmetro de margem, que é de 50,01% a 100%. Se olharmos aqui dentro, podemos observar que o sistema fez então 8% de comissão sobre essa venda. Ok? E essa é a forma mais simples. É a forma onde nós definimos que quando chega a uma margem, o sistema calcule uma comissão que definirmos anteriormente. Certo? Vamos dar uma olhadinha agora então em como funcionaria a comissão com base no lucro agora. Vamos lá, deixa eu cancelar essa venda aqui e vamos voltar para a regra de comissão. Certo? Voltamos aqui para as regras de comissionamento. Note que está aqui a nossa comissão por margem de lucro. Eu vou então mudar o cálculo da comissão, que antes estava pelo valor da venda, para valor do lucro. Gravou. E vamos dar uma olhadinha ali agora se vai ficar certinho. Vendas, pedidos. Vamos incluir um pedido novo. E no cliente, selecionamos o mesmo cliente de antes. Vamos selecionar o mesmo produto de antes. E aqui já temos, então, o nosso primeiro resultado, que é o valor total de R$100, padrão, que é o que a gente já estava acostumado, e os 42,86% de margem, que já aprendemos a calcular também. Agora, nas outras informações, note que o valor de comissão desceu um pouco. Ficou diferente do nosso primeiro cálculo. Por que disso, né? Então, vamos chegar agora então no porquê que chegou neste cálculo. A mesma coisa daquela hora. A nossa regra não mudou nada, mudou a forma que será calculado apenas. A nossa regra diz que quando chegar então de 30,01% a 50%, teremos 6% de comissão. Se fizermos o cálculo de 6% de comissão sobre o lucro que estamos tendo aqui, que neste caso, como seria R$70 o nosso produto, o custo do nosso produto, e estamos vendendo a R$100, seria então 6% de R$30. E aí a gente volta para aquela partezinha lá de fazer o cálculo agora do nosso resultado, para ver se deu certo. Podemos ver então ali na comissão que R$30, 6% de R$30 é R$1,80. Então deu bem certinho, ok? Então assim, sempre que utilizarmos esse formato, vamos sempre trabalhar em cima do lucro, ok? Se pegarmos aqui agora o nosso valor de venda e reduzirmos, como fizemos antes, né? Então, inclusive se eu reduzir direto no valor de venda e não necessariamente por desconto, fará a mesma coisa, reduzirá a nossa margem. Vamos continuar trabalhando pelo desconto. Se eu diminuir 5%, mesma coisa, ele vai manter então na margem, a margem ainda trará 6% de comissão, porém o nosso valor de lucro está sendo menor, né? Então ainda assim o valor da comissão vai diminuir, continuando fazendo sobre os nossos 6%, ok? Se diminuirmos mais, vamos lá para o caso dos 10%, saiu daquela nossa faixa. Então, nossa faixa do cálculo antes estava de 30,01 a 50%, agora está de 10,01 a 30%, que chega então a 4% de comissão. Nas outras informações, observamos então que o sistema calculou 4% sobre, neste caso, R$20. Ok? R$20 por quê, né? Caso tenha surgido essa dúvida. Porque a nossa venda caiu, então, né? O nosso preço do nosso produto caiu para R$20 de lucro, né? 90 menos 70, R$20. Certinho aqui, então. Mesma coisa vai acontecer se eu subir o preço, como a gente tinha visto antes, né? Então, vamos subir da mesma forma que a gente subiu antes para R$130.
ele vai cair lá na casa dos 85,71%. E aqui o sistema vai começar a calcular, então, 8% de comissão. É uma regra bem simples, mas é interessante entender principalmente como funciona a margem aqui embaixo, porque o restante você entenderá junto com isso. Certo? Perfeito, então. Aqui matamos, então, a parte de comissão pela margem de lucro. Ela é bem simples de se configurar e bem simples de se utilizar. Então, no mais, essas são as regras de comissão na parte de comissões. Para demais dúvidas, pode estar nos contatando no suporte. Tenha um ótimo dia e até a próxima.